Agosto, mês do cachorro louco, e no dia 13 de agosto, mas em 1899, nascia Alfred Hitchcock. Ele era um cachorro louco, o resto do cinema? Eu não sei se ele era um cachorro louco, porque, porra, muito atormentado pela culpa e tal, criação católica. Católicos, assim, eles normalmente não é cachorro louco, né? Você tem medo de meter o louco, assim. Mas o Hitchcock, ele colocava isso nos filmes. Olha só que beleza, vamos falar aqui do aniversário dele. 125 anos, Forlani. Esse daí metia o louco. Metia o louco nos filmes aí, ó. Os filmes sobre os lados mais interessantes e curiosos, às vezes sombrios aí da alma e da psique humana e tal. O Hitchcock, ele fazia filmes muito fáceis de assistir, suspenses com resoluções ali meio rápidas, com algum engenho, alguma virada e tal, mas de uma forma ou outra aí eles mergulhavam nas sombras aí da humanidade. É só um dos caras, um dos diretores mais venerados até hoje. Tipo, você pode olhar em qualquer lista aí dos diretores mais importantes do cinema, com certeza Hitchcock vai estar lá. O cara que influenciou desde Brian De Palma, Scorsese, Spielberg, até a geração mais nova aí com M. Night Shyamalan. Tipo, não dá pra falar de cinema sem falar de Hitchcock. E a gente vai falar aqui alguns clássicos. Tipo, não é obrigado a assistir tudo de Hitchcock. É bom, mas não é obrigado. Eu, por exemplo, só assisti ontem à noite, porque a gente ia gravar hoje, Psicose, cara. Eu nunca tinha assistido Psicose. Tava lá na minha pilha de filmes pra assistir. Falei assim, não, um dia eu vou assistir, um dia eu vou assistir. Aí chegou a oportunidade perfeita, cara. Psicose é incrível. É foda. Tipo, é aquele filme que você não assistiu, mas você já sabe tudo. Exato, você sabe tudo, porque, enfim, né, tipo, as imagens... O Hitchcock era muito bom em vender o próprio peixe, né? Então você tem aquela coisa ali do começo desse filme, por exemplo, que a personagem principal, que no caso era uma estrela da época e tal, tipo, ela morre depois de, sei lá, 20 minutos de filme, não é imediatamente, né? Você assume que ela vai ser a protagonista e tal, mas de repente bate as botas. Hitchcock, ele falava, não, tipo, eu não matei ela logo de cara, e também não era a protagonista do filme, a protagonista é outra e tal, mas não matei ela logo de cara pra dar tempo das pessoas chegarem no cinema, sentarem, se acostumarem ali, se você chegou atrasado e tal. Ou seja, ele tinha todo um discurso pronto, tipo, pra embalar os filmes como uma experiência de cinema, e pensando no público, pensando realmente de como as pessoas iam viver o filme na sala de cinema. Então, em relação a isso, ele vendia muito o lance dele. People always call him Madhouse someplace, don't they? De novo, fazendo o paralelo com o mundo mais contemporâneo, é fácil a gente pensar, por exemplo, no Pânico. Tipo, ele mata Drew Barrymore logo no começo. A primeira cena é Drew Barrymore, que era uma das estrelas, uma das maiores estrelas daquele filme, daquele elenco, morrendo logo no começo. E o Hitchcock tinha isso tudo de ser um puta de um vendedor. Desde os trailers que ele fazia, as participações, as entrevistas dele, ele fazia, por exemplo, no próprio Psicose, ele fazia, gente, não é pra dar spoiler, né? Tipo, ele já tinha esse lance muito antes de ser moda. Well, the murderer, you see, crept in here. Very slowly, of course, the shower was on, there was no sound, and isso é muito incrível, assim, acho que todos os caminhos não necessariamente levam a Hitchcock, mas todas as conversas que a gente tem sobre cinema e tal, tipo, seja falando sobre o passado, seja falando sobre tendências e tal, dá pra você fazer alguma conexão com o Hitchcock. Porque realmente ele foi um grande entendedor da linguagem do cinema e dos potenciais do cinema. Então essa coisa de não falar só sobre... entendedor, mas criador de muita coisa, né? Exato, criador de muita coisa. Eu acho que, assim, para quem é novinho aí e não sabe quem é Hitchcock, para além da silhueta, do charuto, do seu mestre do suspense e tal, cara, os filmes do Hitchcock são muito acessíveis até hoje, porque, primeiro, a linguagem que ele usava brilhantemente e tal, essa linguagem não mudou muito ao longo dos anos. E ele também era muito um cara de testar coisas técnicas. Então, por exemplo, o efeito vértigo é um negócio que, às vezes, você pega nos filmes hoje em dia, as pessoas falam, nossa, como que você fez isso, não sei o que e tal, né? Porque é isso, você puxa a câmera, você joga o zoom in, e aí você dá aquele efeito vértigo que apareceu pela primeira vez em Um Corpo que Cai, mas hoje em dia é usado, tipo, em todos uma porrada de filme de suspense para você simular essa coisa da vertigem. Então, ele criava muitas coisas que permanecem ainda
muito recorrentes. Então, cara, os filmes não ficam datados. Mesmo porque os filmes eles não trabalham muito com temas assim. Tipo, tem os temas, obviamente, que são as obsessões do Hitchcock, mas não eram filmes temáticos, era sempre uma situação, né? Uma situação ali que tem que se resolver. Uma pessoa que é acusada injustamente de algo, um mistério que tem que ser solucionado, alguém que era perseguido. Então, tipo, era tudo muito prosaico nesse sentido, assim, muito mundano. E essas coisas continuam sendo fáceis de a gente se reconhecer, se associar, enfim. Sim. Até o próprio lance do MacGuffin, né? Não foi um termo criado por ele, mas, cara, todo mundo coloca o MacGuffin como uma coisa que ele foi o cara que melhor usou. O MacGuffin é um elemento que ajuda a fazer a trama andar. Não é um elemento central, super importante, mas é ao mesmo tempo. MacGuffin you see in most films about spies. It is the thing that the spies are after. It's always called the thing that the characters on the screen worry about, but the audience don't care. Por exemplo, nos filmes do Indiana Jones, o MacGuffin, sei lá, no primeiro é a Arca da Aliança, né? Então você tem um elemento ali que realmente ele tem a sua importância como objeto cênico ali, mas ao mesmo tempo não é sobre ele, é sobre outras coisas. Então, sei lá, no Interlúdio, que é um dos meus filmes preferidos do Hitchcock, o MacGuffin sei lá, é a caixa com as coisinhas de plutônio. Tipo, material radioativo. Só que aí você tem Ingrid Bergman, uma galera meio que transitando ali, aí tem um quase triângulo amoroso, a pessoa precisa conquistar a outra. É isso que importa, entendeu? Mas o MacGuffin é um negócio à parte. Vamos separar por filmes? O que você acha? A gente fazer uma lista aqui de filmes favoritos? Vamos fazer, você faz 5, eu faço 5. Então vamos lá, eu vou começar com Pássaros. Não é o meu filme favorito, mas, cara, é um filme que tem que estar aqui. Por que ele não é um dos meus favoritos, cara? Eu acho que a história, ela é muito louca. Ela é nonsense, tipo, não tem um... Você fica esperando até o final, falando, tá, então é por isso, então é por isso. E ele não tá vendo? Ele previu o aquecimento global, esse entendeu? Que é o lance. Exatamente, cara. Tipo, é um filme que fala sobre a disputa entre seres humanos e natureza, cara, em 63. Ele não precisa se explicar. Essa é uma das graças dele. E não é um tema comum. Tipo, isso é uma coisa totalmente à parte aqui da filmologia dele, por isso que eu coloquei ele separado, mas ele tem muitas coisas legais, tipo o lance do ponto de vista, o lance da montagem. Cara, ele vai pra dentro da loja, na hora que ele sai, 40 pássaros a mais, ele sai, ele volta, caralho, tem uma caralhada de pássaros, você fica assim, puta que pariu, onde que veio tudo isso, né? No caso dos Pássaros, se eu não me engano, é baseado num conto da Daphne du Maurier, que é uma autora que ele usava muito as histórias dela, mas ao mesmo tempo, os filmes do Hitchcock nessa época, e acho que muito antes também, você consegue perceber uma tendência ali. Ele era um cara que era conhecido, e obviamente os filmes que foram feitos recentemente aí sobre a figura dele, sobre os bastidores desses filmes e tal, foram mais em cima disso. Que era muito uma coisa sádica, e especialmente uma coisa em cima da mulher loira. Então, tipo, ele tinha essa fixação, ele transformava algumas atrizes em suas musas, e elas eram sujeitadas a situações muito problemáticas. O Pássaros é um caso desses, né? Tipo, a atriz, ela dá entrevista, fala, puta, a filmagem foi difícil, não sei o que e tal, porque ele sujeitava, e tinha uma coisa, que eu acho que isso é o lado negro que a gente falou no começo do vídeo, que ele ia um pouco nessa coisa do sadismo, mas aí, tipo, pensando nisso como um valor de entretenimento e tal. Sim. Só que ali tem alguma coisa sobre ele que não está claro, mas ao mesmo tempo é muito interessante e é muito fascinante a gente tentar entender Hitchcock através dos filmes e o que ele fazia nessa situação. O lance com a Tippi Hedren, tipo, falam que ela tinha uma cláusula no contrato dela, ele não deixou ela trabalhar por um tempo, tipo, ele deu em cima dela, ela conseguiu escapar, mas aí ele veio com toda uma vingança pra cima dela, tipo, que vai desde machucados nela, tipo, trocou pássaros que eram mecânicos por pássaros reais pra atacar a mulher, tipo, umas coisas assim que, velho, ele era filho da puta, né, cara? A verdade é essa. Tipo, se fosse hoje, ele não ia aguentar, ia ser cancelado. What he gave to the motion picture industry, well, can never be taken away from him. But on the other side, there is that dark side that was really awful.
Ele fez uns filmes com James Stewart, por exemplo, e aí ele acho que eles brigaram uma época e tal, porque James Stewart não gostava, que ele não dava muita instrução, assim, né? E tipo, Hitchcock atribuísse a ele também uma fala que ele disse que ator é gado. Porque é o cara que, tipo, ele planeja o filme todo antes. E ele diz em entrevistas que ele fala que, tipo, não via muita graça em filmar. Porque ele já concebia o filme nos storyboards, ele sabia o filme na cabeça dele. Na hora que ele ia filmar, era só meio que, tipo, registrar. Então, em relação a isso, a relação com atores e atrizes é um pouco problemática. Embora ele repita muitos, ele tinha alguns filmes, tinha uns favoritos, que ele gostava, trabalhava bastante com eles. Gosto muito do Interlúdio, porque eu já comentei aqui. É um desses filmes que são intrigas internacionais, aí tem uma coisa de geopolítica e tal. É um dos filmes que você pega e você percebe realmente um toque, e aí tem a assinatura do Hitchcock. Então, por exemplo, tem uma cena ali que tá o garçom passando com champanhe e tal, e aí você percebe que ele domina o tempo ali, porque, tipo, ao mesmo tempo que o cara tá carregando o champanhe, você sabe que tem a maleta lá com material radioativo, aí os personagens estão tentando entender qual o tempo de você fazer as coisas e tal. Ele era o mestre do suspense, não suspense associado ao terror, mestre do suspense dessa criação de expectativa. Então, Interlúdio, eu acho que é um dos filmes que isso começa a ficar mais claro, realmente, para você ver a assinatura do cara. Então, porra, e esse filme é brilhante, assim. Não tem nem o que tirar nem pôr. Assim, ele é parecido com Casablanca. É um filme que não tem excesso e não tem nada sobrando. Assim, tudo encaixa perfeitamente. Já que você falou de intriga internacional, vou trazer intriga internacional. Olha só que beleza. Pro menu aqui de indicações nossas. Cara, ali é um filme de ação, suspense, investigação. No momento, já ali 59, tipo, Guerra Fria. Você tem... são coisas que vão se repetindo, né, na história do Hitchcock, nas histórias criadas pelo Hitchcock. Se você pensar até no Janela Indiscreta, também tem um pouquinho disso de você não confia em ninguém, o tempo todo você pode ser traído. Em Intriga Internacional tem isso, tipo, era um cara, um publicitário, se eu não me engano, que de repente começam a persegui-lo. Tipo, acham que ele é o espião e começam a ir atrás dele. E daí vai tipo, passa pela ONU, passa pelo Monte Rushmore. Nossa, cara, tem verdade, a cena, aí, de novo, trazendo pra inspirações, né? A cena de Indiana Jones, o terceiro, o Last Crusade, tipo, o avião passando por cima, tipo, aquilo já tinha sido feito pelo Hitchcock. No Intriga Internacional. Então, quer dizer, todo mundo bebeu da fonte ali, né? Exato. Todo mundo bebeu da fonte, é meio que uma Missão Impossível antes de existir Missão Impossível, né? James Bond. James Bond, tipo, exato. 3 anos antes do Dr. No, sabe? É de 59, Dr. No é de 62, tipo, e tá lá, Terno, né? Tipo... Sim. De novo, né? Os caminhos... Óculos de sol... As tipo, conversas sobre cinema passam por Hitchcock, né? Isso é muito incrível. E só uma coisa ainda super importante pra esse filme, a cena inicial, tipo, ele é um dos caras que começou a usar muito... a sequência de abertura, né? Fazê-la animada, fazer o uso da fonte. Nossa, casar. Saul Bass era o criador das fontes e tal, é incrível. E dos cartazes também. Tipo, puta, você bate o olho e você fala, nossa, Saul Bass. E filme do Hitchcock. Isso era incrível. Vou recomendar agora aqui o Janela Indiscreta, já que você tinha mencionado ele, um dos meus favoritos também. Porque ele não lida diretamente com uma coisa da culpa, mas tem muito uma coisa do voyeurismo, de você observar uma pessoa e falar, tá, o que esse cara fez? Qual que é o lance dele, qual que é a culpa ali que está envolvida? Então, tipo... Julgamento, né? É um julgamento, exato. Você não lida com a culpa de um jeito assim, todo mundo é bonzinho, que dó, não sei o quê. Não é isso. Você está lidando com uma coisa de curiosidade mesmo, e eu acho que os filmes dele, no geral, são muito fáceis de assistir e atraíam muitas pessoas, porque ele joga frontalmente com isso, assim, a gente está aqui num cenário em que isso que você está vendo, ele tem um grau de sensacionalismo, tem um grau ali de atração e tal, e ninguém consegue fechar os olhos para isso, todo mundo vai se interessar por isso. Então, realmente, ele está lidando ali com um material de voyeurismo e tal, que, porra, é irresistível. Os filmes são irresistíveis, e Janela Indiscreta é especificamente sobre isso. Janela Indiscreta, cara, também é um dos meus favoritos. Eu que tô com o pé zoado aqui ainda, tipo, fico o tempo todo, igualzinho. Né? Olhando o que tá acontecendo e tal. E tem o lance, tipo, tem muitas coisas. Ele brinca ali com a claustrofobia, com o calor, tipo, a cena de abertura é uma das coisas mais geniais. Ele com várias pans, tipo, você vai mostrando tudo que vai acontecer durante o filme. Toda a informação que você precisa. Tipo, que o cara era corredor, que ele gosta de fotografia, que ele tem uma namorada. Tipo, tudo, assim, em 2 minutos. Ele resume quem é o cara. É incrível.
próximo aqui eu vou falar do Vértigo, Um Corpo que Cai, porque eu acho que é o meu número 1. É o número 1, não tem como não passar por ele. Assim. Inclusive o Vértigo, durante uns anos aí, ele foi o número 1 do mundo da história do cinema na lista da Siren Sound, né? Que é uma revista que faz de 10 em 10 anos os melhores filmes de todos os tempos, aí com votação de cineasta, de crítico e tal. O Vértigo ele veio para substituir justamente o Cidadão Kane. Que é o que dominava, né, por Exato. décadas ali. E aí, inclusive, foi numa época que Hitchcock já era centenário, né? Porque acho que foi em 2012 nessa votação. E Vértigo é do caralho. Vértigo é o blueprint, assim, né? Você tem ali realmente a planta para toda a narrativa de noir envolvendo aí a mulher que morre e tal, e essa coisa meio fascinante de um lance meio... como fala isso? Que você meio que está fascinado pela mulher morta. Então, tipo, você tem 1 zilhão de filmes que vieram depois e que jogam em cima desse mote, desse tropo da fascinação com a mulher morta. Tem um cineasta que chama Christian Petzold, o cineasta alemão, que ele basicamente só faz, todos os filmes dele são variações dessas histórias Hitchcockianas. E, mano, ele é genial também, é um cara muito foda. Então, Vértigo é um filme também que você não pode passar pela história do cinema sem passar por ele. Ali, né, dá pra falar de medo, né, que a gente já falou, Birds, tipo, fala de medo, fala de inovações técnicas, né, o efeito Vértigo, fala de fotografia também, né? Hitchcock Blonde, né, a loira Hitchcockiana, inclusive tem uma transformação, né, de personagem. Exato. Né? Desculpa o spoiler e tal. Mas cara, tem... E o pôster, cara, é um dos pôsteres mais lindos da história, cara. Foda. Eu lembro de House, né, o Dr. House lá, que tinha o amigo dele, o Wilson, tinha um pôster do Vértigo na parede que eu ficava babando toda vez, cara. É linda a cor, o desenho, o design, tudo é foda, cara. Foda. Qual que é o seu próximo aí? Cara, falta um na minha lista aqui, que é o Psicose. É outro clássico, né? A gente já falou um pouquinho dele aqui, eu não tinha assistido, assisti ontem. E, cara, dá pra falar de Psicose mais uma vez de um monte de coisa, né? Montagem, cara, só a cena do chuveiro, que é icônica, a gente pensa que aquilo lá é o ápice, né, do cinema e tal, e é isso. É o que o resto eu já tava falando. Isso acontece em 1/3 do filme. Tipo, mais ou menos uma meia hora do filme, mais ou menos, isso acontece. E você já viu aquele filme, aquela cena inteira. Mas, assim, é uma cena de 1 minuto, 49 segundos, né, na verdade, 49 segundos, e que tem, cara, eu tava dando uma pesquisada, ela tem tipo 90 takes diferentes. Foi uma semana pra filmar aquela cena. E é um filme que é um filme que é considerado barato. Psicose, o Hitchcock fez usando a equipe dele do programa de televisão, feito em PB, numa economia de cenários, né? São poucos cenários, e é brilhante na história. Eu acho que, cara, é isso. Tinha até aquela brincadeira, né? Em Portugal, a Psicose chama... na verdade era mãe, não? Alguma coisa assim. Uma coisa assim. Mas sim. na verdade isso é mentira, né? O filme em Portugal se chama Psico. Mas, cara, é muito boa a forma, a ideia, o plot twist ali, né? Acho do caralho também. Psicose é muito foda. E tem a trilha sonora. Bernard Herrmann que, cara... uma das grandes parcerias do cinema, assim. Sim. Muito, muito, muito incríveis quando eles trabalhavam juntos. Eu falei aqui, o Disquem pra Matar, boto na minha lista também aí, adoro esse filme. Vou fechar com um que chama A Sombra de uma Dúvida, que não é mencionado normalmente aí nos grandes clássicos e tal, porque é da fase preto e branco, mas já é da fase americana. Hitchcock ele migrou do Reino Unido quando ele já fazia filmes lá e fez alguns filmes que são considerados alguns dos grandes filmes ingleses de todos os tempos. A Dama Oculta, 39 Degraus. Ele foi para os Estados Unidos fugindo da guerra, assim como vários outros cineastas que emigraram ali nos anos 20 e nos anos 30. Então, os filmes americanos são os filmes que consagraram ele, mas ele tinha muita coisa boa também antes da guerra. E é um cara que ele foi para os Estados Unidos, assim como Fritz Lang, Murnau e tal, são os caras que fugiram do nazismo, ou então fugiram da Segunda Guerra, e são os caras que eram conhecidos ali pelo expressionismo, especialmente os alemães. O Hitchcock não necessariamente é conhecido pelo expressionismo, mas ele filmava muito com sombras, e eu acho que ele ajudou também, contribuiu aí a dar uma forma ao cinema noir, com essa coisa das grandes sombras e tal, e para mim A Sombra de uma Dúvida é um grande exemplo. É o melhor filme dele, eu acho, para você lidar com essa coisa da culpa,
e de como você atribui a culpa a alguém e você fica nesse lance meio um mistério, tipo, será que fez, será que não fez e tal, porque é uma história de uma menina que está suspeitando que o tio é um homicida, e aí tem todo um lance assim dos símbolos católicos, a cruz, a sombra na parede e tal. É um filme incrível, é o meu filme preferido dele hoje em dia. E eu acho que por conta disso, e dele ter migrado junto com essa galera toda que veio da Europa, você conseguiu aí desenhar realmente uma linguagem do cinema americano em volta do noir, que é fundamental também para você contar a história do cinema na metade do século passado. Então, em relação a isso, também é um filme foda e um filme que é incontornável. É isso, tipo, o Hitchcock é o cara que, como o resto eu tava falando, ele vinha já com uma bagagem muito grande quando ele migrou para Hollywood. Tipo, ele tinha feito filme mudo. Tipo, ele passou pela mudança, né? Do filme mudo pro filme sonorizado, pro filme a cores, e trouxe um monte de inovações técnicas, trouxe um monte de... Cara, o próprio filme, o gênero, terror, tipo, era uma coisa que não existia antes de Hitchcock. Ele abraçava, desse né? jeito, né? Tipo, o Technicolor, as coisas, ele abraçava. Acho que ele chegou a filmar em CinemaScope também. O Vertigo eu acho que se eu não me engano. Talvez. Eu não lembro exatamente. Eu não, acho que é CinemaScope, sim. E até, tipo, coisas que hoje a gente vê como normais, todos os slashers e tudo mais, você pega a Psicose, muita coisa começa ali, entendeu? E aí você vê a limitação que ele tinha daquele momento e como ele usava isso de forma criativa para contar a história dele. Voltando a falar, né, do Psicose, é uma cena rápida, não tem a faca entrando no corpo de alguém, porque naquela época não tinha como você fazer isso sem realmente machucar alguém e tal. O sangue não aparece, a Janet Leigh não aparece cortado, com cortes, mas você vê o sangue escorrendo na banheira até chegar no ralo, daí ele faz um corte pro olho dela. Velho, o olho dela enche a tela, assim, e daí, tipo, ele vai passando pelo corpo e tal. Cara, a gramática cinematográfica passa pelo Hitchcock, pelos filmes deles. Foram 53 filmes em 60 anos de história. Muita coisa, e é isso. É um cara que influenciou realmente todo mundo que tá aí até hoje, né? Muito bem, a gente falou os nossos favoritos aqui, eu acho que passamos por alguns. Tem filme pra cacete, deixamos um monte de fora aqui. Rebeca. Mas Rebeca é incrível. Rebeca ganhou o Oscar, inclusive. Ele chegou nos Estados Unidos e já ganhou no Oscar, entendeu? Ele em si não, né? Ele nunca ganhou um Oscar. Ele não ganhou o Oscar, exato. Mas o filme ganhou, Oscar, né? Tipo, o melhor filme. Rebeca ganhou o melhor filme. Mas é isso, pô. Tem filme pra cacete aí, a gente deixou vários de fora. A gente quer saber de você. Quais são os seus favoritos do Hitchcock? E se você não conhece, agora vai ficar conhecendo, hein? Porque o velhinho aí, ó, 125 anos de história, hein? Que coisa incrível. Ele tem muita coisa pra contar ainda pra gente.